Está começando mais uma academia. Quando um tribunal de justiça estadual julga uma ação direta de inconstitucionalidade, é possível recorrer ao Supremo Tribunal Federal pela via extraordinária. Bom, esse é o tema do estudo de Sidraque Anacleto, que vamos acompanhar hoje aqui no Academia. O recurso extraordinário em ADI estadual, natureza híbrida, difuso e ou concentrado. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito Constitucional no curso de pós-graduação stricto sensu do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. O estudo é de Sidraque Anacleto. E para debater este estudo, recebemos a mestre em Direito Constitucional, Eliane Saldan, e também o professor de Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, Daniel Diniz Villanova. Quero aqui agradecê-los pela presença para mais esse programa Academia de hoje, também de forma não diferente. Ao professor Sidraque, muito obrigado pela presença, por trazer o seu trabalho. Bom, e nós vamos agora acompanhar um resumo deste trabalho. O estudo pretende compreender o modelo de constitucionalidade adotado pelas cortes estaduais no Brasil por meio das ações diretas de inconstitucionalidade. O autor analisa também as revisões desses processos feitas por meio de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Professor Sidraque, gostaria então que você já falasse da metodologia. Bom, a metodologia inicialmente partiu de uma pesquisa bibliográfica, por meio da qual identifiquei alguns autores que abordavam o assunto e depois, em razão da minha experiência prática como procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em que enfrentei o tema em algumas ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Tribunal de Justiça do DF, na qual coube recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E, diante dessa perspectiva, eu me interessei durante o curso de mestrado do IDP para abordar um assunto que me é caro, porque percebi que existiam algumas lacunas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que careciam de melhores explicações. Essa foi a motivação e a metodologia adotada no exame do trabalho. E o Sidraque destacou para a gente, nos indicou 3 obras que nós pudéssemos apresentar aqui. Vamos conferir quais são. Controle de constitucionalidade estadual, as normas de observância obrigatória e a defesa abstrata da Constituição do Estado-membro. Léo Ferreira Leonci, editora Saraiva. Tribunal e Jurisdição Constitucional, André Ramos Tavares, editora Celso Bastos, editor. Direito Constitucional Estadual, Oswaldo Trigueiro, editora Forense. Bom, Sidraque, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo? Bom, a primeira e mais importante, eu gostaria de destacar a obra do professor Léo Leonci, porque ele teve a inteligência de identificar essa dualidade de normas constitucionais, as originariamente estabelecidas na Constituição, bem como as que foram reproduzidas pelos estados nas cartas estaduais, nas constituições estaduais e na lei orgânica do Distrito Federal. Essa é a primeira e mais importante. A segunda vem pelo seu contexto histórico, a obra do ministro Oswaldo Trigueiro, onde ele destaca o passado dos estados ao lidarem com esse poder constituinte decorrente, porque eles possuem uma competência estabelecida na Constituição para editarem suas constituições estaduais. A Constituição traça os limites. Muitas vezes o constituinte estadual não obedece a esses limites e, ao extrapolar essa competência estabelecida na Constituição, abre oportunidade para os problemas decorrentes na aplicação das normas constitucionais estaduais. E a terceira, que também destaquei, é a obra do André Tavares, porque ela trata a respeito dos modelos, dos tipos e papéis desempenhados pelo Supremo Tribunal Federal como tribunal, tanto como Corte Constitucional, nos moldes da Suprema Corte americana, como Tribunal da Federação e como órgão de cúpula do Poder Judiciário.
Então, o Supremo Tribunal Federal desempenha esses 3 papéis, e esses 3 papéis, eles podem ser observados quando ele tem que atuar e julgar esses processos julgados pelos tribunais de justiça. Bom, professor Sidraque, vamos falar então do trabalho em si. Pois não. O trabalho está estruturado em 5 capítulos básicos. O controle de constitucionalidade brasileiro e a crise do paradigma, o constitucionalismo e o controle de constitucionalidade, o controle direto de constitucionalidade brasileiro, o recurso extraordinário e sua origem, o STF, origem, competência originária e recursal. Esses tópicos, eles são importantes para a perfeita compreensão do pano de fundo, da questão mais relevante que o trabalho tenta abordar. É quem diz a última palavra na interpretação da norma constitucional. Todos esses capítulos, eles procuram levar o leitor para a compreensão que existe uma importância prática para quem revela a interpretação da norma constitucional por último. No caso brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal que dá a última palavra em torno da interpretação da norma constitucional. E todos os capítulos do trabalho tentam mostrar isso por meio da pesquisa e por meio da argumentação, que existem problemas no sistema atual brasileiro. Eu gostaria de destacar, dentre esses capítulos, o recurso, capítulo 4, por exemplo, os 2 últimos, 4 e 5, o RS origem, o STF, origem, competência originária e recursal. O RE, porque é o meio que essa controvérsia chegará ao Supremo quando as cortes estaduais interpretam uma norma da Constituição reproduzida nas cartas estaduais. E esse recurso, ele tem seus requisitos de admissibilidade que estão sendo adotados também para esse tipo de processo julgado originariamente pelos tribunais de justiça. E o último capítulo, o STF, mostra os 3 papéis que o Supremo desempenha, como Corte Suprema, como Tribunal da Federação e como órgão de cúpula do Poder Judiciário. E por isso eu destaquei e tentei não apenas centrar só na questão específica do trabalho, mas também dar uma abordagem maior e geral para que propiciasse ao leitor uma visão mais ampla e completa do assunto. Nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já com o debate. Estamos de volta com a Academia hoje, debatendo a dissertação O Recurso Extraordinário em ADIA Estadual, Natureza Híbrida, Difuso e ou Concentrado, de Sidraque Anacleto. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Contribuições sociais, aspectos tributários e previdenciários, de Tiago Taborda Simões, editora Noeses. Técnica processual e tutela coletiva de interesses ambientais trabalhistas, de João Humberto Cesário, editora LTR. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil, de Fernanda Tartucci, editora Forense. Bom, deixa eu convidar aqui a professora Eliane Saldon para dar início ao nosso debate. A riqueza do trabalho vem da própria vivência, né, do convidado, que está lá no dia a dia dele lidando com essas questões que ele acabou aprimorando o trabalho dele. Então, nesse sentido, e como ele chegou a essa conclusão que o nosso sistema de controle de constitucionalidade é muito abrangente, muito complexo, soube dividir bem as competências, mas acaba sendo impossível chegar ao modelo perfeito. Então, a minha pergunta, Sidraque, é, por exemplo, vem uma norma estadual sendo submetida ao Tribunal Estadual para fins de controle. Uma norma que reproduz outra regra da Constituição Federal e, nessa hipótese, é admitido o recurso extraordinário. Mas aqui nós temos um modelo de controle abstrato, aqui um modelo difuso, né? Então, nesse controle vai haver, na última instância do nosso órgão de cúpula, uma diferença no processamento,
ele é filtrado para um modelo difuso. Na sua opinião, seria interessante alguma adaptação normativa ou de regimento que fosse para que esse recurso extraordinário, nessa hipótese, pudesse se valer também dos institutos de um controle abstrato que já é exercido pelo STF, por exemplo, amicus curiae e outros tantos. Você acredita que isso aprimoraria o controle de constitucionalidade brasileiro? Eliane, sem dúvida, a sua pergunta é muito importante e eu cheguei a abordar esse aspecto, sem dúvida, no trabalho. Porque quando você tem um sistema de controle de constitucionalidade tão amplo e complexo como é o brasileiro, aliado o modelo de Estado, que você tem o federalismo e você tem as cortes estaduais exercendo competência própria para dizer qual é a norma constitucional vigente naquele Estado, isso é muito importante a gente perceber que os dois sistemas precisam falar bem um com o outro, para que isso seja, primeiro, para que a Constituição ganhe efetividade, porque o mais importante dentro do que eu considero do controle de constitucionalidade é o cidadão saber qual é a norma constitucional que rege as suas relações sociais. E quando você tem a convivência de uma norma da Constituição reproduzida numa corte estadual, e essa interpretação da Corte Estadual não pode ser revista pelo Supremo por limitações de questões processuais, isso impede o cidadão de ter uma perfeita compreensão de qual é a norma efetivamente vigente no Brasil. E isso que eu acho que é importante no trabalho. E é possível, sim, aprimorar o sistema. A primeira contribuição que eu estava destacando é o STF enxergar esse RE de uma maneira objetiva. Por quê? Se o Tribunal de Justiça julga apenas compatibilidade de uma lei com uma norma da Constituição Estadual que reproduz uma norma da Constituição, esse RE, logicamente, ele tem que ser enxergado pelo Supremo de uma maneira diferente. Por isso, existe sugestão prática até para uma criação de uma subclasse, que esse RE seja classificado aqui, ao chegar no Supremo Tribunal Federal, como um RE oriundo de um ADI estadual, para que possa ter um processamento mais célere, ou, até destaquei, se chegar até declarar a inconstitucionalidade da norma estadual, que seja pelo plenário, pelo pleno, e não por uma turma, que o RE atualmente é julgado pelas turmas do Supremo. Professor Daniel. Bem, agradeço também a oportunidade da TV Justiça, secundo as palavras da professora Eliane, e te parabenizar, Sidraque, realmente o tema por você escolhido, ele tem um diferencial, uma vez que essa questão do controle estadual no país tem mais de 35 anos, né? A instauração desse modelo aconteceu com a Emenda Constitucional 7 de 77, e a gente percebe que há, portanto, uma experiência constitucional que vai até além das atuais disposições do texto constitucional. E é exatamente nesse sentido, do assunto das normas de reprodução obrigatória, que eu queria perguntar a você como que você enxerga essas situações, em que, de repente, que não são raras, uma mesma norma, ela é, ao mesmo tempo, questionada tanto perante a Corte Estadual e perante o Supremo Tribunal Federal. E, nesse particular, Sidraque, eu gostaria de saber como que você se posiciona com relação a esse recente instituto, essa recente inovação que é a exigência de repercussão geral, uma vez que nessa peculiaridade do recurso extraordinário, nós temos aí uma norma inteira sendo avaliada por uma corte estadual, a própria eficácia de uma norma em uma unidade da federação. A pergunta nos motiva a esclarecer melhor o nosso telespectador a respeito de um tema que pode, no primeiro momento, não ser tão preciso, não ser tão claro diante da ausência da vivência que eu tenho. Na verdade, quando você tem uma norma da Constituição reproduzida pelo Estado, seja
os 26 e o Distrito Federal, na sua carta estadual ou na lei orgânica do DF, significa que esse constituinte estadual, ele extrapolou os limites da Constituição. Porque, na verdade, temas da Constituição devem ser tratados na Constituição Federal. Porém, como o ministro Oswaldo Trigueiro traz os exemplos, é impossível você colocar uma amarra no legislador. Então, isso é impossível e é até natural que isso ocorra. Porém, cabe aos tribunais, aí sim, decotar eventuais excessos cometidos pelos constituintes estaduais. Quando o constituinte estadual traz essa norma da Constituição para a Carta Estadual, começa o conflito. Por quê? Ele vai interpretar uma lei estadual ou municipal, no caso dos estados, à luz de uma norma da Constituição Estadual que reproduz outra da Constituição. E aí, ele vai dar a última palavra. Por quê? Porque ele detém o controle, possui a competência, vai dar a última palavra dessa interpretação. Com isso, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E aí começa toda a problemática. Por quê? Isso eu destaquei do trabalho. O Supremo Tribunal Federal, como não tem nenhuma outra classificação indicando que esse RE é diferenciado, deu o mesmo tratamento dos demais, inclusive exigindo demonstração de repercussão geral. Repercussão geral nada mais é do que uma espécie de um filtro que o Supremo Tribunal Federal adotou, a meu ver, acertadamente, porque o Supremo Tribunal Federal, como exerce os 3 papéis que eu destaquei anteriormente, ele precisa ter um volume razoável de processos para julgar, não a quantidade imensa de processos que circulavam aqui pelos prédios do Supremo. Mas, deixando esse aspecto de lado, quando o Supremo adota requisito de admissibilidade, que é a repercussão geral, em um RE em ADI estadual, ele limita o acesso ao tribunal e transfere a interpretação da norma constitucional para a Corte Estadual. E isso pode gerar problemas. Por quê? É preciso alertar o nosso telespectador que o Tribunal de Justiça ele tem duplo papel. Ele julga a ADI estadual, porém ele julga também os conflitos subjetivos submetidos ao tribunal. Aquela lei, por exemplo, uma questão cara ao Distrito Federal é o problema dos alvarás. Aquela lei de alvará de um eventual Estado que possa estar em conflito com a norma constitucional é julgada, no caso concreto, pelo Tribunal de Justiça. Se ele modula efeitos, se ele estende essa interpretação além do que o Supremo entende, vai gerar um conflito. Por quê? Na verdade é o seguinte, como eu ressaltei inicialmente, a questão fulcral é quem interpreta por último a norma constitucional, que, no meu sentir, deve ser sempre o Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu acho que, se você adota um requisito de admissibilidade que impede esse recurso extraordinário de ser conhecido e julgado pelo Supremo, esse requisito tem que ser afastado ou temperado, porque nós temos de considerar que são 27 cortes estaduais julgando processos em ADI estaduais que precisam chegar ao Supremo. Então, eu acho que a grande questão da repercussão geral, ela deve existir para os casos que foram propostos, porém, com ressalva, que seja temperada ou mitigada no caso do RE em ADI estadual. Uma outra questão que pode gerar controvérsia é quando a União, enquanto representante do Estado brasileiro, ela incorpora um tratado. Dependendo da matéria, ele vai se enquadrar naquela categorização que foi feita, que o tratado ele não está entre a Constituição e entre a legislação infraconstitucional, né, no nível de supralegalidade. Nesse caso, o acórdão do Tribunal Estadual, ele seria passível de
recurso ao STJ, né, um recurso especial, ou para o STF como recurso extraordinário. Na sua opinião, essa situação, quando a constitucionalidade ou não da norma local, em face dessa natureza de tratados, gerar uma dúvida, seria também alguma falha sistêmica para a nossa doutrina, nossa jurisprudência resolver? Ou você entende que, nesse caso, o encaminhamento deve ser também para o Supremo, que deve dar a última palavra? Quando a gente pensa em a União celebrando tratados, dispondo sobre tributação estadual ou municipal, nós temos em essência, temos um problema de federalismo. Porque a federação, modelo de federação, exige esse respeito à autonomia dos estados. Muitas vezes, isso na prática não ocorre. E aí cabe aos tribunais examinarem as questões e julgarem. Quando a gente pensa na União celebrando um tratado e interferindo na capacidade de arrecadação do Estado, a meu ver, em última essência, seria da competência do Supremo, porque nós estaríamos diante de um conflito federativo. Mas também conhecendo a sistemática de processual, que muitas vezes não obedece à lógica do direito material, porque você tem as relações de competência e organização judiciária, eu acredito que o STJ também possa, aí, não num caso objetivo, mas sim num caso concreto, examinar realmente essa classificação que voltou diante de uma interpretação dada pelo Supremo, de considerar que essa matéria é supralegal. Professor Daniel. Sidraque, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o fenômeno da chamada objetivação do recurso extraordinário. Eu gostaria que você contextualizasse o recurso extraordinário que é proveniente do controle estadual e tendo vista exatamente a questão dos procedimentos aplicáveis ao controle concentrado. A minha preocupação é em especial com relação à regra contida no artigo 27 da Lei 9868 de 99, a qual, inclusive, foi impugnada perante o próprio Supremo Tribunal Federal e desperta uma certa preocupação da comunidade jurídica no sentido de que seriam ou não as cortes estaduais legitimadas a efetuar não só o controle, mas a aplicar esse instrumental oferecido por essa regra. Objetivação nada mais é do que a possibilidade de você estender uma determinada razão de decidir para outros casos que não aquele que está sendo enfrentado no caso concreto. Isso remonta, e eu abordei isso no trabalho, desde a adoção do RE pelo Brasil. Quando o Brasil importou o RE da experiência norte-americana, ele deixou de conferir essa decisão proferida pelo tribunal do efeito vinculante. Significava que se o Supremo Tribunal Federal decidisse 10 causas iguais, ele teria de julgar todas as 10 e proferir o mesmo resultado para que cada uma delas surtisse o efeito perante as demais. É essa a questão. E a objetivação nada mais é do que você entender que o tribunal decidiu uma tese e essa tese vincular todo e qualquer exame da matéria, seja pelo próprio tribunal, seja pelas cortes inferiores. E eu acho que é impossível a gente, racionalmente, não defender a objetivação de um tribunal. Mas, respondendo objetivamente o que você me perguntou, a questão da possibilidade de aplicação do artigo 27, que é modulação dos efeitos pelas cortes estaduais. Modulação dos efeitos é simplesmente o tribunal fixar a partir de qual momento aquela decisão que declarar a inconstitucionalidade passa a valer. Porque a gente tem uma regra clássica do direito, é o seguinte: editado o ato, se ele não observou os limites estabelecidos da Constituição, esse ato seria inconstitucional e nulo desde o início. Porém, as relações da vida são muito complexas. E o legislador, a própria doutrina, as próprias cortes, começaram a questionar: peraí, como é que eu vou
considerar nulo desde o início algo que já existiu, gerou efeitos e criou relações jurídicas. Essa é a essência da modulação dos efeitos. Eu diria que sim, estaria vedado às cortes estaduais modular os efeitos. Isso eu explico as razões melhor no livro, mas eu adianto. Eu acredito que, na verdade, só quem detém essa competência, por ser Corte Suprema, é o Supremo Tribunal Federal. Bom, professor Sidraque, muito obrigado pela presença, também pelo trabalho, parabéns. Professor Eliane, muito obrigado, Eliane Saldan. Também Daniel Diniz, obrigado pela presença. E lembro que você pode participar também do Academia com o seu trabalho, seja sua tese ou sua dissertação, envie para a gente. O endereço é academia@stf.jus.br e o programa pode ser visto na internet. O endereço www.tvjustiça.jus.br. E nós ficamos por aqui. Obrigado e até o próximo encontro.